Bom, hoje nós vamos gravar o nosso primeiro podcast anexo. Eu estou aqui com uma convidada bastante especial. Eu sou a doutora Adriana Pachaloc, eu sou médica do trabalho, perita judicial, tenho experiência há 17 anos já na indústria, né? E hoje a gente veio aqui com a doutora Carole para falar um pouquinho para vocês e discutir, enfim, sobre a NR1 que está entrando em vigência dia 26 de maio. O nosso ministro Luiz já falou que não vai adiar novamente, já era para a gente ter começado no ano passado e agora não tem mais como escapar. Não é verdade, doutora? Isso mesmo, doutora. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que está tão em vigência nesse momento, a NR01, que trata especialmente da saúde mental no ambiente de trabalho. Realmente já deveria ter entrado em vigência a partir do ano passado, mas esse ano realmente é uma missão dos empresários adotar, implementar e mitigar esses riscos que são tão importantes para o resultado das empresas. Verdade. Doutora, você fala um pouquinho da sua experiência para nós? Excelente, eu sou a doutora Carole, sou advogada e também administradora. Tenho 18 anos de experiência no ambiente corporativo, então eu trago essa visão de gestão também dos bastidores da empresa. Por isso o nosso escritório hoje ele tem a missão de trabalhar com a prevenção de passivos trabalhistas, que na verdade nada mais é do que os riscos que os empresários ficam expostos por tomadas de decisões inadequadas. Então a nossa missão realmente é instruir e garantir que as tomadas de decisões dentro das empresas sejam tomadas de forma mais assertiva e com segurança jurídica. Ah, excelente. E você pode hoje começar, eu acho que a gente começa explicando um pouquinho sobre as NRs, né, a questão da responsabilidade legal, e aí depois a gente fala especificamente da NR01 e a importância de que a gente, na verdade, a gente já deveria estar trabalhando em cima dela há muito tempo, não é verdade? Perfeito, doutora, porque quando a gente fala em NR01, inclusive tem-se utilizado a expressão nova NR01, mas eu acredito que ela não é nova. Na verdade, a gente tem alguns conceitos que foram abarcados dentro da NR01. E a NR é, na verdade, uma norma regulamentadora que ela tem força de lei. Então, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 36 NRs e a NR01, se nós fôssemos categorizar, doutora, a gente poderia ranqueá-la como a primeira, porque ela é a mãe de todas as NRs. Ela que instruiu, na verdade, as NRs são desde 1977, então não é nada exatamente novo. E quando a gente traz essa expressão NR01 nova, a gente tem alguns aspectos que foram incluídos nela, que são esses aspectos dos riscos psicossociais. Isso. O importante, pessoal, é que, veja, a gente já tem a NR1, ela já existe há bastante tempo e a gente já fala muito com relação a todos os outros riscos, né? Hoje nós estamos percebendo até, eu acho que um desvio, não é verdade, doutora, com relação ao gestor de NR1. Surgiram muitos especialistas, antes a gente não tinha um especialista para uma NR, a gente não tem um especialista da NR35, um especialista para a NR33, mas está existindo hoje, acho que por conta de todo esse fervo, né, que está se fazendo, um gestor para a NR01. E nós estamos esquecendo que nós temos muitos riscos. Nós temos risco de acidente, nós temos vários riscos já inseridos no nosso contexto e os riscos psicossociais são um novo risco. Né? Ele não tá, a NR01 ela não é exclusiva do risco psicossocial, não é verdade? Perfeito, doutora. Quando a gente fala de nova NR01, esses riscos já existiam. Tanto é que a inclusão deles na NR01 é justamente pelo excesso de afastamentos do INSS por motivos relacionados à saúde do trabalhador e também o alto índice de ações trabalhistas oriundos de aspectos da saúde mental, tanto assédio organizacional, assédio moral, assédio sexual, danos existenciais. Então, tudo isso está relacionado à saúde do trabalhador. E quando a gente fala desse profissional gestor da NR01, é importante entender que a legislação ela não traz essa especificidade de qual profissional atuar, mas é super importante o empresário entender que é um tema multidisciplinar e que ele precisa realmente de profissionais que entendam esse risco, porque ele está ligado à saúde do trabalhador e, se bem geridas,
consegue trazer um resultado muito significativo e, é claro, proteger o empresário aí de passivos trabalhistas. Sim, na verdade, todas as NRs, né, a gente precisa garantir que elas sejam cumpridas, né? E elas estão conectadas, exatamente. Não há como a gente falar só de uma, mas hoje a gente percebe uma ansiedade e inclusive uma falta de preparo, não é verdade, doutora? Ele é multiprofissional, não tem como ser diferente, né? Porque a gente precisa do advogado trabalhista, a gente precisa de um psicólogo, pensando especialmente no como que a gente vai tratar esses riscos, porque uma coisa, doutora, é você fazer um mapeamento da fábrica, né, da tua empresa, e outra é dar seguimento, não é verdade? Porque hoje ainda existe muito essa questão do vamos mapear, avaliar os riscos psicossociais, mas será que as pessoas estão pensando no depois? E quando a gente fala nesse depois, doutora, excelente reflexão, porque a NR01, com a inclusão desses riscos psicossociais, o que difere ela do papel passado é justamente isso, ela é uma norma viva. Isso. Então não adianta só o empresário identificar os riscos. Tão importante quanto identificar é mapear, é avaliar e principalmente propor medidas de mitigação desses riscos. Exato. Então, profissionais eles vão entrar ali em etapas específicas desse processo. Entra mais ou menos como todas as outras NRs. Eu gosto bastante de citar a NR17, porque a NR17 ela já fala muito dessa organização do trabalho e o quanto eu preciso tratar e o quanto ela influencia na saúde mental do trabalhador. Então, quando eu tenho um mapeamento dos riscos ergonômicos, né, uma análise ergonômica do trabalho, eu tenho o conhecimento de onde eu tenho problema. E se eu não tratar esse problema, eu estou sendo super conivente e eu estou dizendo, inclusive, que eu sei que as pessoas vão ficar doentes na minha fábrica, não é verdade? E os riscos psicossociais não é nada de diferente. Eu vou fazer um mapeamento, né, desses riscos, eu vou identificar os problemas que eu tenho, mas só identificar os problemas não resolve e também não configura que eu estou seguindo a NR, que eu estou cumprindo a NR, não é verdade? Excelente. Mais uma vez, a NR01 ela é uma norma viva. Então, realmente eu preciso, olhando um pouquinho do aspecto jurídico, né, olhando, por exemplo, em uma defesa trabalhista, além de apresentar o gerenciamento de risco, eu preciso apresentar as ações que eu, como empresa, estou realizando para reduzir esses riscos. Então, eu preciso identificar, preciso mapear, avaliar, porque um ponto muito importante quando eu faço as formações, visito as empresas, existem vários riscos e nem sempre o empresário ele vai conseguir mitigar todos os riscos na mesma velocidade. Então é importante ele categorizar e entender qual risco ali tem um impacto imediato para que ele possa, junto com o plano de ação, mitigar esse risco. E olhando para uma defesa patronal, por exemplo, ele precisa apresentar, sim, quais ações ele vem realizando para mitigar aquele risco. Mais uma vez, é tão importante quanto identificar, é tão importante reduzir esses riscos. Não basta apenas identificar. Uma fala do ministro que me chamou a atenção é de que as empresas não serão autuadas de imediato, né? Que realmente as visitas às empresas, às auditorias, elas serão bastante orientativas. Como que a senhora vê isso? E se isso realmente vai acontecer? Lembrei até agora de uma pergunta de uma aluna em uma formação recente e ela me trouxe isso, doutora. E se a norma ela não entrar em vigor a partir do dia 26? E até o presente momento, a norma vai entrar em vigor a partir do dia 26 de maio. Mas a reflexão que a gente traz esses riscos psicossociais, eles já são existentes. É um excesso de jornada, é uma liderança tóxica, é um ambiente de trabalho que não gera autonomia, é a falta de reconhecimento. Todos esses aspectos são riscos psicossociais, então eles já existem. É a exposição a acidentes, exposição né? a acidente, impacta, né? A insegurança do ambiente, então tudo isso já existe. E eu digo mais uma vez que é nova justamente porque são aspectos que estavam soltos dentro da legislação e agora com a força da NR01 ele
impõe ao empresário trabalhar de forma mais preventiva na redução desses riscos. Quando você fala a questão da mitigação dos riscos, a gente tem que ver que a NR17, por exemplo, ela impacta bastante, a NR12 também, impactam muito em custo, né? Perfeito. Então, quando a gente fala bastante de custo, nós precisamos avaliar o custo de máquina, o custo para você adaptar, adequar para a NR12, por exemplo. Então, a gente precisa sim de um planejamento e com certeza de medidas mitigatórias, né, medidas administrativas. Com a NR1, quando a gente avalia, para implementar, ela não custa tanto. O custo operacional da implementação desta NR, ele é baixo, na verdade. Mas o impacto que ele gera em redução de absenteísmo, hora homem trabalhada, mais o que ele produz naquela hora, né? O que impacta na sinistralidade de um convênio médico. Sim. Então, o empresário, na verdade, ele precisa pensar nessas medidas preventivas justamente para que a gente avalie o quanto que a gente consegue economizar. Esses dias eu fiz um vídeo, inclusive falando com relação à presença do médico do trabalho na empresa e a grande possibilidade que esse médico, sendo um gestor, ele tem de economizar para a empresa. Como que você vê isso? Nas empresas, especialmente, que você visita, né, e que tem empresas menores, muitas vezes não tem o médico do trabalho, ele é terceirizado. Como que você vê essa presença e a ausência do médico, especialmente do médico que realmente faz gestão dentro da empresa? Sempre que há uma nova alteração na legislação, o empresário sempre, talvez, ele enxerga como mais uma burocracia, mais uma lei imposta. Mais especificamente da NR01, ele talvez tenha que mudar de caixinha e enxergar isso como uma oportunidade de trabalhar a prevenção, doutora. E no aspecto geral, a gente sabe que a prevenção ela tem um custo muito mais barato do que ações de correção. Por exemplo, um processo trabalhista, se ele trabalhar de forma preventiva, ele custa 10 vezes mais barato. Então, o custo de uma ação trabalhista, o custo de um acidente está relacionado à imagem, está relacionado a paradas de produção, está relacionado ao clima dentro da organização. E eu tenho apresentado um ponto super importante que é o FAP, Fator Acidentário Previdenciário. Então, quando a empresa ela implanta tanto a NR01 como as demais NRs, que visam a redução desses riscos, tanto psicossociais como ergonômicos, físicos, biológicos, ela tem a redução desse percentual que ela paga mensalmente referente à folha de pagamento. Então, se a empresa trabalha de forma preventiva, ela tem a redução desse percentual, que é de 1 a 3%, para 50%. Então, imagine um empresário hoje pagar apenas 1,5% referente à sua folha de pagamento, quando antes, sem as ações preventivas, ele pagava 3%. Então, só analisando esse fator, já é um ponto muito importante de redução e de retorno das ações de prevenção. E falando especificamente do médico do trabalho, eu sou suspeita para falar, justamente por essa experiência dentro de indústria, e realmente um médico do trabalho que conhece as atividades, conhece o time, que faz esse acompanhamento do histórico, ele tem a capacidade de identificar esses riscos ali ainda quando são situações mínimas, que proporcionam uma condição de resolução muito melhor do que às vezes aquela condição que já se tornou algo muito mais crítico. Então o papel do médico, estar próximo dos trabalhadores, conhecer a realidade, conhecer a operação faz total diferença quando a gente fala desse aspecto preventivo da medicina. E o médico do trabalho, doutora, ele ainda tem... Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Claro. Mas o médico do trabalho, ele tem duas oportunidades muito importantes, né? Que os outros profissionais não têm, que é de andar pela fábrica, conversar com as pessoas, né? Eu sempre falo que quanto mais você ouve as pessoas, elas, além de te trazer o problema, elas te trazem a solução. Porque eles estão lá no dia a dia. Exato. E isso se você tiver paciência, né, para ouvir, e se você estiver próximo deles. E um outro espaço bastante importante é o consultório. Porque no consultório chega muita coisa, eles trazem os problemas para você e você consegue começar a mapear os problemas
mesmo às vezes sem ir até o posto de trabalho ou conversar com os profissionais. Porque, veja, vários profissionais do mesmo posto de trabalho trazendo problemas parecidos, tem que acender uma luzinha, não tem? Liga um alerta. Liga um Aqui alerta. tem alguma situação que talvez não pareça crítica, mas se não for tratada de imediato, pode se tornar crítica. Exato. E eu sempre falo que prevenir, ele custa menos e dói menos, é menos doloroso, Sim. né? Quando a gente tem um processo trabalhista, eu gostei muito quando você falou do FAP, porque é de pouquíssimo conhecimento, inclusive dos colegas, né, médicos, e às vezes até o advogado também acaba que não Sim. aborda tanto esse assunto, e é um assunto bastante importante, e a gente consegue economizar muito quando foca em prevenção de acidentes. Veja, a gente começou falando da NR1, a gente já está falando em prevenção de acidente, né? E além disso, quando a gente tem um acidente, veja, a fábrica para, né? O setor para, todo mundo foca naquilo, manutenção, gestão, medicina, segurança, todo mundo vai focar. Direciona então, as energias. Exato. Então, para-se o que está fazendo, aquela hora homem trabalhada que é para produção, ela está parada, né? A máquina para. Além disso, eu vou ter o custo do atendimento, eu vou ter o custo de medicação, porque eu preciso garantir que esse paciente, que esse colaborador fique bem. E ainda depois eu vou ter o custo, né, da ausência dele, ele está afastado, muitas vezes, substituição e o processo trabalhista, que não é barato, né, doutor? Interessante falar desse ponto, porque eu já tive a oportunidade de vivenciar, ter essa experiência que não é boa, de um acidente dentro de uma fábrica que realmente ela tem um impacto muito significativo no empregado, na família, em todos os empregados da fábrica, e realmente a gente olhar aquela situação, enxergar possibilidades que poderiam serem tomadas de forma preventiva, é um choque muito grande, e eu acho que até por isso o nosso escritório tem essa missão de trabalhar com a prevenção tanto desses riscos quanto de ações trabalhistas. A gente foca também muito na formação de novos líderes. Porque quando a gente fala de NR01, quando a gente fala de riscos psicossociais, muito está ligado também às lideranças. Então, acho importante a gente trazer isso também, que a liderança, principalmente aquela que está próximo do chão de fábrica, próximo dos empregados, ela tem um papel tão importante, tanto de criar um ambiente bom, saudável, quanto também de criar um ambiente tóxico. E a gente sabe que o ambiente tóxico ele tem muitos riscos psicossociais. Então, uma empresa que se preocupa com a formação e com a cultura desses líderes, ela também mitiga os riscos psicossociais e de uma forma muito consistente e cultural, na verdade, porque isso também representa os valores de cada empresa. Doutora, você colocou que as normas elas são vivas, né? Especialmente hoje a gente está falando da NR1. Então, esses riscos que hoje eu faço mapeamento, amanhã, não digo um dia, mas eles vão mudando, né, ao longo do ano. Então, não dá para eu pensar nisso uma vez no ano, não é verdade? Perfeito. O ambiente ele é mutável, né? Então, pela norma, a revisão ela tem que acontecer a cada 2 anos, mas deixa-se também aberto, porque caso haja mudança de função, mudança de colaboradores, mudança no layout, mudança nos equipamentos, tudo isso tem que ser revisado no gerenciamento de risco, justamente para manter vivo esse documento, porque ele não é mais o PPRA antigo de gaveta, ele é uma norma viva. Isso. Você falou do gerenciamento de riscos, lembrando que além do risco psicossocial, a gente tem vários outros que a gente não pode esquecer, não é verdade? Isso. Como comentamos inicialmente, são 36 normas que tratam de riscos diferentes, biológicos, físicos, químicos e psicossociais, riscos de acidentes também, e os psicossociais são mais um entre tantos que também precisam serem olhados e identificados, avaliados e mitigado esse risco. A doutora trouxe para nós, além do mapeamento, ela mesma já falou a importância da gente treinar as lideranças. Então, vejam, nós vamos mapear os riscos, nós vamos treinar a liderança, dar treinamento para a liderança é fundamental
E quando a gente pensa no risco, não só psicossocial, mas todos os outros, a gente inclusive consegue otimizar a produção da fábrica, né? Então você consegue produzir mais, com melhor qualidade, com menor risco, e isso vai impactar no nosso cliente final, inclusive quando a gente pensa em valores, né? O que mais que a gente consegue fazer para evitar, né, esses riscos aí psicossociais, além de treinar a liderança? Nós podemos trabalhar bastante com a área médica, não é verdade? Excelente. A gente falando de ganhos, são inúmeros. A gente comentou inicialmente do absenteísmo, mas tem um indicador que eu sempre trago nas formações, é uma coisinha chamada presenteísmo, que muitos empresários desconhecem. Talvez vocês consigam identificar agora. Então, é aquele funcionário, aquele empregado que está presente na fábrica, na atividade, mas a mente está em outro lugar. Então, ele não produz. Então, aqui a gente tem o chamado presenteísmo, porque ele não colabora, ele não produz. E, ao mesmo tempo que ele não tem a atenção focada ali na atividade, eu tenho um risco muito grande de acidente. Porque a atenção dele está desfocada. Então, eu tenho um ganho no presenteísmo, eu tenho um ganho no absenteísmo, eu tenho um ganho no indicador de turnover, que é chamado rotatividade, admissão e demissões de colaboradores, que afetam diretamente a cultura. Mais uma vez, o ganho na imagem, porque práticas saudáveis de gestão, o ganho na produtividade, a gente já comentou do FAP também. E falando também da importância do papel da liderança, de estar próximo do time, de conhecer as atividades, conhecer ali o risco. Acredito que o médico do trabalho tem bastante propriedade, não é, doutora? Para conhecer essa operação e trazer ferramentas, trazer algumas soluções também para mitigar esses riscos. Que contribuições a doutora considera que o médico do trabalho pode trazer quando a gente olha para a redução desse risco trabalhista? Bom, nós temos muitas opções, né? Primeira coisa é a identificação, né? O médico, ele pode fazer uma identificação de campo diária, né? De campo eu digo, não precisa ser exatamente dentro da fábrica, mas também dentro do consultório. Nós podemos avaliar o custo operacional de um psicólogo dentro da fábrica para fazer alguns atendimentos imediatos, né? Quando surge, eu trabalho numa indústria e em vários momentos nós temos aí colaboradores que vêm para o ambulatório com crise de ansiedade, por exemplo, com problemas em casa. Então, garantir a escuta, né? A escuta ativa. Garantir que você é empático com o teu paciente, né? Então, o que mais que a gente pode fazer? Além do psicólogo, nós podemos pensar em programas, né? Por exemplo, cada empresa chama de uma coisa, mas na empresa que eu trabalho nós falamos dos guardiões da saúde, que é um programa, são pessoas voluntárias que são treinadas para ouvir. E são pessoas que estão na fábrica. Então, são colaboradores que ouvem colaboradores. Muitas vezes, infelizmente, ainda o trabalhador ele tem receio de vir até o ambulatório, né? Porque às vezes ele acha que o médico, por ser funcionário da empresa, ele pode levar informação, né? Ou que ele vai ser mandado embora se ele mostrar fraqueza, vulnerabilidade. Na verdade, não tem nada disso, né? Existe uma questão bastante ética, né? E quanto mais o médico ele cuida do colaborador, ele está cuidando também da fábrica, né? Essa é uma visão importante que as pessoas às vezes não têm. Quando eu cuido do trabalhador, quando eu garanto o risco, a mitigação desse risco, eu tenho um aumento da produtividade e eu garanto também que o empregador ele está cumprindo, né, com toda a responsabilidade dele legal, né? Então tem várias medidas, várias ações dentro de uma fábrica que pode trazer benefícios aí para a NR1, para os riscos psicossociais. Mas o treinamento da liderança, a gestão humana é o mais importante, é o que eu tenho de forma mais prolongada, né? Uma melhora aí dessa mitigação desses riscos. E falando mais um pouquinho com relação ao presenteísmo, eu sempre oriento os gestores, o gestor, principalmente o líder do chão de fábrica, ele está com o colaborador todos os dias. Eles conhecem o colaborador, né? Às vezes até a forma de respirar, não é verdade? Então eu falo, observe o diferente.
Se você percebe que o teu colaborador, que é sempre agitado, faceiro, tá sempre sorrindo, ele começa a se esconder, ficar mais quieto, muda o comportamento. Então, observe, tem que observar. Eu queria ver com você o que você gostaria de deixar de orientação aqui para os empresários para que a gente termine esse podcast. Excelentes reflexões. Eu acho que a mensagem que a gente deixa para os empresários é que a NR01 ela está muito relacionada à cultura. Então, se a cultura é de valorização do trabalhador, de um ambiente saudável, de práticas de gestão realmente eficientes e eficazes que proporcionam resultado, então ela está no caminho certo. Mas se o empresário ainda não enxerga, não tem essa visão de gestão, é super interessante ele fazer essa reflexão, porque realmente a cultura dele talvez não esteja tão adequada. Isso. E cultura é aquilo que acontece dentro da sua empresa, mesmo na sua ausência. Então, vê se o seu líder conhece o que é assédio, como é que está a comunicação dele, como é que ele consegue dar feedbacks, se ele consegue resolver problemas ali que são considerados pequenos, mas que podem tomar uma proporção maior. Então, conheça suas lideranças, implementem práticas de gestão, de saúde, porque a NR01 ela olha o ambiente de trabalho. Ela não se estende para a realidade de casa, mas se o trabalhador ele se sente valorizado dentro da empresa, que é onde muitas vezes passa a maior parte do tempo, com certeza isso vai refletir também em um sentimento muito positivo dele como trabalhador, como uma pessoa que contribui realmente para aquele resultado da empresa. E o orgulho da família, né? Sim. Pelo trabalhador que ele é, pelo local de trabalho que ele está, né? Então, para encerrar esse nosso podcast de hoje, nossa primeira edição, lembrar que a NR1 ela traz os riscos psicossociais, mas que eu tenho vários outros riscos, que é uma norma viva, que nós temos que avaliar os riscos todos os dias e que quando a gente mitiga e resolve os riscos, nós estamos fazendo prevenção e que a prevenção ela custa muito menos, é menos dolorosa e custa menos financeiramente falando. Ok? Até a próxima. Obrigada, doutora. Um prazer receber você aqui. Prazer ser convidado. Obrigada, até mais. Obrigada.